nesse caso, porque a gente, nessa área de ação social, diaconal, você está sempre lidando muito com a parte prática, de obras. Mas como é que a gente concilia a fé e as obras? Como não sobrepor a fé na prática das obras? E como os diáconos podem equilibrar essa prática social com a proclamação do evangelho? Por exemplo, se você vai atender uma família que não é cristã, você vai lá, atende com cesta básica, oração, cesta básica, ou até com agasalhos, comida, tudo. Mas se você não falar do evangelho para ela, ela vai continuar indo pro inferno. Então como é que a gente concilia isso? Como é que é fazer um sem se esquecer do outro? Porque eu digo o seguinte, quando eu vejo muitas pessoas apegadas na prática social, ela se esquece muitas vezes que nós estamos enviando pessoas de barriga cheia pro inferno. Verdade. E a gente não pode esquecer, precisa ver o equilíbrio. Isso não quer dizer que a prática social deve ser descartada. A prioridade da igreja é a proclamação do evangelho. Mas as obras é a consequência dessa proclamação do evangelho. Então a gente tem que andar sempre equilibrando as duas coisas. Como é que a gente pode então conciliar a fé e as obras na prática da vida do diácono? É complicado, né? Porque, que nem você falou, nós estamos mandando pessoas para o inferno de barriga cheia. Uhum. Toda vez, até nessa linha da junta diaconal, nós temos folhetinhos, nós temos bíblias, porque pedimos para o nosso reverendo dado, né, para comprar várias bíblias, então são bíblias para distribuição. Então nós temos Bíblia, nós temos folhetos da igreja, nós temos Novo Testamento, justamente à vontade. É uma coisa assim, é uma coisa que é escasso? Não, é à vontade. Se você chegar e falar para mim, eu tenho 5 pessoas ali que está precisando de uma Bíblia, eu vou dar uma cesta básica, mas preciso de 5, temos lá à vontade. Então você tem que entender o seguinte, como você mesmo disse, a partir do momento que você vai entregar uma cesta básica para uma pessoa que não é cristã, que está ali, eu entendo que a partir do momento que ela aceitou a minha ajuda, não que ela seja obrigada a ter uma retribuição e escutar o que eu tenho que falar. Exato. Mas se aquele alimento está sendo bom e útil para ela poder se alimentar, por que eu não posso dar um outro alimento para ela? Né? Eu sempre pergunto, posso te fazer uma oração? Não gostaria que fizesse uma oração, mas tudo bem, eu vou fazer. Mas eu falei que eu não queria, mas tudo bem, é que eu estou com vontade de orar, eu vou orar sozinho. Se você quiser ficar do meu lado para escutar, você escuta. E já teve casos, realmente, de fazer uma oração, e a pessoa, eu não quero receber uma oração, mas eu vou fazer para mim. Se você vai estar do meu lado, você escuta. E eu falar para Deus abençoar aquela pessoa, que apesar dela não querer a oração, mas que eu estava orando pela vida dela, que aquilo era um momento importante para mim, estar entregando o alimento para ela, mas que o alimento mais importante também eu estava oferecendo para ela. E que Deus quebra. A pessoa está em prantos do nosso lado. E a partir desse momento ela já quebrar o gelo, a sentar, a conversar e ter casos até de conversão. Né? Então, assim, eu acredito que o diácono ele tem que ser um pouco cara de pau. Né? Olha, trouxe um folhetinho. Eu não quero. Puxa, mas eu não posso levar de volta. Vocês podem segurar? Entendeu? Tá aqui uma Bíblia. Pô, mas o que eu vou fazer com ela? Um ótimo livro. Leia que você não vai se arrepender. Entendeu? Então, assim, eu acredito que ser um pouquinho cara de pau ali, né? Ter um pouco dessa não se impor, né? Mas pelo menos assim, amigo, não está sendo bacana o alimento? Não vai te servir? Então vamos fazer o seguinte, escuta um pouquinho que eu vou te falar. É interessante. E tem o outro lado, né? A gente também não pode chegar lá, falar do evangelho, vou orar por você e tal, e largar a pessoa de barriga vazia, né?
Não, olha, aconteceu ontem, uma senhora, dona Valdenice, eu estava no Carrefour Campinas Valinhos e ela veio pedir alguma coisa. Ela não estava pedindo dinheiro, ela estava pedindo comida mesmo. Porque o filho dela faleceu, deixou 3 crianças, ela já é uma senhora bem de idade. O marido dela também faleceu, tudo por causa do Covid, tá, Daniel? E só quem trabalha de doméstica é a nora. Deixou 3 crianças, ela também estava sem marido, ela não recebia aposentadoria, não recebe aposentadoria, e ela tem um irmão que tem problemas que mora com ela. E ela pediu alimento. Na hora, eu falei assim, olha, me dá o endereço da senhora que eu vou levar para a senhora uma cesta básica. A senhora aceita? Aceito. Aí, quando ela falou o endereço, eu sabia que ficava do lado de uma igreja da Assembleia de Deus. E eu perguntei para ela, eu falei, mas eu conheço esse endereço, fica próximo da minha casa, não fica perto de uma igreja? Fica do lado. A igreja, ela não ajuda? Ela falou assim, não ajuda. É aquela questão que a gente conversou sobre saber sobre as necessidades locais. E eu fui levar a cesta para ela à noite. Só que quem estava lá não era ela, era a filha dela, a nora dela. E eu perguntei para ela, e aí, como é que tá a vida? Ela falou, moço, tá bem complicado. Ela explicou lá, tal. Bom, então vamos fazer o seguinte, semana que vem falar para a dona Valdenice que eu vou vir aqui, vai vir ela e vai vir mais uma pessoa e a gente vai querer conversar um pouquinho com vocês. Pode ser? Pode. Mas olha, estou indo embora, posso fazer uma oração? Pode. Então, é o que você falou. Tem que ter um acompanhamento ali, né? Então, vamos tentar agora. Demos o alimento, vamos tentar o acompanhamento espiritual e tudo, depois dessa conversa, saber o que essa pessoa quer, digamos assim, da vida, né? Que é um acompanhamento, né, na parte de alimentação e mais um acompanhamento espiritual. E aí a gente vai.